Exercício 3. Seja a função definida por x ao quadrado mais 1 para quando x for menor que 2, f de x é 2 quando x é igual a 2 e f de x é igual a 9 menos x ao quadrado quando x é maior que 2. Né? Lembrando que escrever f de x é a mesma coisa que escrever y. Então, y é igual a x ao quadrado mais 1 para x menor que 2, y é igual a 2 para x igual a 2 e y é igual a 9 menos x ao quadrado para x maior que 2. Determinar se existir limite de f de x quando x tende a 2 mais, limite de f de x quando x tende a 2 menos e limite de f de x quando x tende a 2 e esboçar o gráfico. Então vamos lá. Primeiro, olha, se x é maior que 2, né, então f de x, nós estamos calculando agora o limite de f de x quando x tende a 2 mais. Se ele tende para 2 mais, ou seja, x está perto de 2, mas ele é maior que 2. Então, x é maior que 2. Né? E qual sentença que define essa parte do domínio? É 9 menos x ao quadrado. Então, vamos lá. Se x é maior que 2, então f de x é igual a 9 menos x ao quadrado. Assim, o limite de f de x quando x tende a 2 mais é igual ao limite de 9 menos x ao quadrado quando x tende a 2 mais, que é igual àquele que separa por limite, mas é só colocar, vamos colocar 2 no lugar do x ao quadrado 4, 9 menos 4, 5. Então, o limite de f de x dessa função, quando x tende a 2 mais, é 5. Agora, vamos ver o limite de f de x quando x tende a 2 menos. Se x tende a 2 menos, quer dizer, ele está perto do 2, mas ele é um valor menor que 2. Né? Onde que é menor que 2? Menor que 2 é aqui em cima. Então, a minha função vai ser, para x tendendo a 2 menos, né, ou seja, x é um valor menor que 2, vai ser x ao quadrado mais 1. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 2 menos é igual ao limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 2 menos. Por quê? Ele tende a 2 menos, tem um valor perto de 2, porém ele é menor que 2. E qual a sentença que define x menor que 2? X ao quadrado mais 1. Agora é só substituir, então vai ficar 2 ao quadrado 4 mais 1, 5. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 menos é 5. Agora, como o limite de f de x quando x tende a 2 mais é igual ao limite de f de x quando x tende a 2 menos, que é igual a 5, concluímos que o limite de f de x quando x tende a 2 é 5. Né? Para isso que servem os limites laterais, para determinar se existe limite no ponto. Para existir limite no ponto, tem que existir os limites laterais e os limites laterais têm que ser iguais. Nesse caso, os limites laterais, os dois forem iguais a 5, então existe limite no ponto e o limite no ponto é 5. Aqui está o gráfico, né? Ou seja, vamos ver certinho como que ele define. Quando x é menor que 2, é uma parábola, x ao quadrado mais 1. É uma parábola, né, que corta o eixo y em 1 e as suas raízes não tem raiz, né? Essa não tem raiz. Por que eu sei que não tem raiz? Porque se eu isolar isso aqui, vai ficar x ao quadrado igual a menos 1. Aí vai ficar a raiz quadrada de x igual a raiz quadrada de menos 1, não tem, então ela não tem raiz. Então lá é essa parábola aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela não tem raiz. O gráfico de uma função quadrática que não tem raiz, ela não corta o eixo x. Se ela tivesse raiz, ela cortaria o eixo x nas raízes. Então, esse é o gráfico dessa função. Como que eu fiz esse gráfico? Jogando pontos para x e calculando y. Né? Então, essa é a parte para x menor que 2. Tá vendo? Para x menor que 2 é essa função. Agora, a segunda parte, y igual a 2, né? f de x é igual a 2, é a mesma coisa que falar y igual a 2 para x igual a 2. Então, vamos lá. Aqui está, para x igual a 2, quanto vale y? Vale 2 aqui, esse ponto, ó, 2, 2. E, por último, né, para quando x é maior que 2. X maior que 2, qual é a função? X maior que 2 aqui é 9 menos x ao quadrado. Né? 9 menos x ao quadrado. Veja bem, o a é negativo, né? Lembrando que toda função de segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, o a é quem está multiplicando. Tudo isso é revisão de pré-cálculo que eu estou falando para vocês, pessoal.
o A é quem está multiplicando o x ao quadrado, e aqui o A é negativo, então a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então aqui está a parábola, né? É uma parábola que está definida daqui para cá. E como que eu acho essa parábola? Jogando valores para x e calculo y. Né? Então aqui nós terminamos o exercício 3. Exercício 4. Seja f de x definida por x menos 1 se x menor ou igual a 3 e 3x menos 7 se x maior que 3. Então, aqui nós temos uma função definida por duas sentenças. Né? Ela tem essa regra quando x é menor ou igual a 3 e ela tem essa regra quando x é maior que 3. Calcule, está pedindo para calcular. Limite de f de x quando x tende a 3 menos. Limite de f de x quando x tende a 3 mais. Limite de f de x quando x tende a 3. Limite de f de x quando x tende a 5 menos, limite de f de x quando x tende a 5 mais e limite de f de x quando x tende a 5. E também pede para esboçar o gráfico. Vamos lá. Letra A. Limite de f de x quando x tende a 3 menos, quer dizer, x está perto de 3, mas ele é menor que 3. Onde que é menor que 3? Essa sentença aqui. Então, eu posso falar que isso aqui é limite de x, quando x tende a 3 menos, de x menos 1. Limite de polinômio é só substituir. Então, fica 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Pronto, encontramos o limite de f de x quando x tende a 3 menos. Vamos ver agora, então, portanto, o limite de f de x quando x tende a 3 menos é 2. Vamos ver agora o limite de f de x quando x tende a 3 mais. Olha, o que significa x tender a 3 mais? Ele está bem próximo do 3, mas ele é maior que 3. Aonde que x é maior que 3? Nessa sentença. Então vai ser limite de 3x menos 7. Limite de polinômio, a coisa mais fácil de fazer, é só colocar o valor do x no lugar do x. Então fica 3 vezes 3, 9, 9 menos 7, 2. Pronto. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 3 mais é 2. C. Ele quer saber o limite de f de x quando x tende a 3. Olha, como o limite de f de x quando x tende a 3 menos é igual ao limite de f de x quando x tende a 3 mais, que é igual a 2, temos que o limite de f de x quando x tende a 3 também é 2. Aqui, a letra D, né, esquecemos de colocar, ele quer saber o limite de f de x quando x tende a 5 menos. 5 menos, ele está bem próximo de 5, mas ele é menor que 5. Olha, o número menor que 5 ainda é maior que 3. Então, é essa sentença aqui. Né? Ele é menor que 5, mas ele está próximo de 5. Né? Não é bem um número menor que 5 é maior que 3. Ele é menor que 5, mas está próximo de 5. Ou seja, 4,9. Um exemplo grosseiro, né? 4,99. 4,99 é maior que 3. Se é maior que 3, eu vou usar essa sentença. Então, vai ser limite de 3x menos 7 quando x tende a 5 menos. Limite de polinômio, é só colocar o valor do x. Então, fica 3 vezes 5, 15. 15 menos 7, 8. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 5 menos é 8. Agora, limite de f de x quando x tende a 5 menos. 5 menos, ele está próximo do 5, que é aqui, 5 menos. Está repetindo, né? Está repetindo 5 menos, 5 menos. Tá, vamos lá. Vamos para o 5 mais. Limite de f de x quando x tende a 5 mais. Ele está próximo do 5, mas ele é maior que 5. Se ele é maior que 5, pronto, ele é maior que 3, não precisa nem pensar. Se ele é maior que 3, vale essa sentença. Então, é a mesma coisa que limite de 3x menos 7 quando x tende a 5 mais. Limite de polinômio, a coisa mais simples é só colocar o valor do x no lugar do x e calcular. 3 vezes 5, 15, 15 menos 7, 8. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 5 mais é 8. Desculpa. F. Ele quer saber o limite de f de x quando x tende a 5. Né? Como o limite de f de x quando x tende a 5 menos é igual ao limite de f de x quando x tende a 5 mais, que é igual a 8, temos que o limite de f de x quando x tende a 5 é 8. Agora vamos